Graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Nessa oportunidade eu quero rapidamente refletir com você no trecho de Provérbios 12, o versículo 20. Ele diz assim: o engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas há alegria para aqueles que aconselham a paz. Nosso ministério, a nossa corrida pastoral, as nossas demandas, dentre os grandes desafios que a gente enfrenta, está sem dúvida a questão do aconselhamento e de pacificar conflitos e tretas. Não é fácil, mesmo com esse distanciamento, com o isolamento social. Agora que algumas igrejas já estão retomando as suas atividades normais, presenciais, normais entre aspas, né? Com mil e umas restrições, nós continuamos tendo que administrar e fazer a gestão dos conflitos entre ministérios, entre lideranças, entre irmãos, famílias, pessoas. E esse texto, ele diz que aquele que aconselha bem, ele tem paz. E tudo que eu e você precisamos para exercer um ministério com o mínimo de sanidade, de saúde espiritual, na alma, na visão, no trabalho, é de paz no ambiente dos santos, no ambiente da comunidade, no ambiente eclesiástico. Então precisamos de sabedoria e precisamos exercer o papel de pastores pacificadores. A gente tem que saber mediar. Quem escreveu esse texto, o verso 20 de Provérbios 12, tinha muita experiência. Quem escreveu esse texto adquiriu muita experiência ao longo da vida, Salomão. E uma das grandes passagens de Salomão é aquela conhecidíssima nossa, que está no livro de 1 Reis, quando duas mulheres, e o texto fala que são duas prostitutas, o texto faz questão de falar que são duas prostitutas, chegam com um bebê e a discussão delas é que um bebê morreu, mas o bebê que morreu é da outra e o bebê que está vivo pertence a ela, e as duas têm a mesma versão. Então o rei precisa definir e decidir para quem vai o bebê. E é impressionante a atitude, o insight que Salomão tem naquele momento. Já chama um servo, pede uma espada e fala: coloca o bebê, eu vou cortar no meio, metade para uma, metade para outra. E uma das mães ali, né? Uma das mulheres fica o tempo todo falando: não, esse bebê é meu, o dela é o morto. E a outra fala: não corte, entrega o bebê para ela. E nesse gesto, nessa atitude, nessa resposta espontânea das duas, é quando Salomão entrega o bebê para aquela mãe, que de fato era a mãe legítima, que falou para não cortar o bebê. Salomão ali, ele teve muita sabedoria, e é essa sabedoria que nós precisamos ter. Salomão, ele não exerceu o julgamento dele no sentido de falar quem tinha razão, mas ele conseguiu provocar uma situação onde o melhor aconteceu, o mais justo aconteceu, a melhor decisão aconteceu. Eu e você precisamos, no nosso ministério, também nos submetermos à direção, à unção do Espírito Santo, porque é somente com a direção dele, com a sabedoria que vem do alto, que a gente é capaz de exercer aconselhamentos sábios
que una o nosso time, porque nós temos um time na nossa igreja e a gente precisa trabalhar com esse time onde todo mundo jogue, cada um na sua posição, um pelo outro, para que o time vença, para que o time se saia vencedor nas grandes batalhas sociais, espirituais, nas grandes batalhas que a igreja enfrenta neste mundo. Quando a paz chega finalmente no nosso arraial, no nosso rebanho, na igreja que pastoreamos, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente tem sanidade para dedicarmos as nossas melhores energias, os nossos melhores talentos para aquilo que de fato importa, a edificação do reino de Deus. Pastor, colega de ministério, amigo de caminhada, exerça esse seu papel com prudência, temor, tremor e sabedoria. Aconselhe bem, aconselhe baseado na palavra de Deus. Seja um pacificador e leve prosperidade, calma, unidade para o seu rebanho, para as ovelhas de Cristo que estão confiadas a você no seu pastoreio. Que Deus te abençoe.